Poucos eixos de transporte no Brasil concentram tanta carga econômica, política e simbólica quanto o corredor entre Rio de Janeiro e São Paulo. Há décadas, um mesmo projeto reaparece. Um trem de alta velocidade capaz de substituir horas de Dutra e salas de embarque por uma viagem rápida e previsível entre as duas maiores metrópoles do país. Durante muito tempo, esse trem-bala pareceu uma ideia distante, mais conceito do que canteiro. Agora, porém, esse quadro muda. O início das obras está mais perto do que nunca. Enquanto isso, a referência internacional sobe de patamar. A China não só consolidou a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com composições que cruzam o país a mais de 300 km por hora, como já testa tecnologias que projetam velocidades superiores a 1.000 km por hora em sistemas de levitação e túneis de baixa pressão. Neste vídeo, você verá o que está previsto para a linha brasileira, quais soluções tecnológicas estão em estudo e como a China dispara cada vez mais tecnologicamente. Pelos estudos mais recentes do projeto, o traçado do trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo continua seguindo a lógica aprovada pela ANTT em parceria com a TAV Brasil. Um eixo direto entre as duas capitais, com paradas intermediárias em São José dos Campos e Volta Redonda, aproveitando o corredor já consolidado do Vale do Paraíba e evitando ao máximo penetrar nos miolos urbanos mais adensados. Ao contrário das versões antigas, que saíam de Campinas e cruzavam áreas centrais, o desenho atual concentra a origem paulista na Zona Norte, em um ponto próximo ao eixo ferroviário da linha 7 Rubi, em área com tradição industrial e logística. A ideia é encaixar a estação em um tecido que já convive com trilhos e galpões, reduzindo conflitos de uso do solo. A partir dali, o traçado entra em túneis nos trechos urbanos mais sensíveis. Dentro de São Paulo, estudos apontam algo em torno de 20 quilômetros de via subterrânea, para atravessar bairros densos, rodovias e redes de energia sem abrir grandes cortes em superfície. Em Guarulhos, projeta-se mais de cerca de 8,5 km de túneis e em Arujá, algo próximo de 3,5 km, sempre com o mesmo objetivo: passar por dentro da metrópole sem dividir bairros ao meio, nem multiplicar passagens em nível. Superada a marcha metropolitana, a linha emerge e passa a correr majoritariamente em superfície, o que reduz o custo por quilômetro e simplifica a manutenção. A rota segue o eixo natural do Vale do Paraíba, faixa que há décadas concentra a ligação rodoviária e ferroviária entre Rio e São Paulo. Nesse corredor, o projeto trabalha com poucas paradas estratégicas. São José dos Campos aparece como primeira grande estação intermediária, polo tecnológico e industrial, com aeroporto e parque industrial robusto, que passa a funcionar como porta de entrada regional para o sistema de alta velocidade e como nó de redistribuição de fluxo para o interior paulista. A partir de São José, o trem acompanha de longe cidades como Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, conectando zonas industriais e logísticas ao eixo de longa distância, sem necessariamente entrar em centros urbanos consolidados. Na divisa estadual, a ferrovia cruza para o lado fluminense e passa a atender o Médio Paraíba, região marcada por grandes plantas industriais e intensa circulação de carga. Resende, Volta Redonda e Barra Mansa formam o arco urbano atravessado pelo traçado, com Volta Redonda ocupando o papel de segunda estação intermediária prevista, justamente pela combinação de população, indústria pesada e posição central no Vale Fluminense. Na aproximação da capital do Rio de Janeiro, o caminho volta a se apoiar em túneis e obras de arte especiais para atravessar a urbanização densa da Zona Oeste, até chegar à área escolhida para a estação terminal, na região de Santa Cruz, hoje atendida pela Supervia, em um desenho que tende a ser ajustado à medida que os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental avançam. A diretriz, porém, permanece a mesma nas informações mais recentes. 4 estações ao longo de aproximadamente 417 quilômetros de linha. São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda e Rio de Janeiro, ligadas por um eixo pensado para operar em alta velocidade, com o mínimo de interferências externas. Em termos de orçamento, a estimativa hoje trabalha com algo em torno de 60 bilhões de reais em investimentos privados para erguer toda a infraestrutura, via permanente, túneis, viadutos, sistemas de sinalização e controle, material rodante de alta velocidade e estações.
E pelas projeções divulgadas pela própria TAV Brasil, a tarifa cheia para percurso integral entre Rio e São Paulo deve girar em torno de R$ 500 por trecho, com valor aproximado de R$ 250 para viagens até São José dos Campos ou Volta Redonda. Desde 2023, o trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo deixou de ser apenas estudo acadêmico e passou a ter um ente privado autorizado, prazos indicativos e um traçado formalizado. Do ponto de vista de cronograma, o projeto está na fase de estudos e estruturação. A TAV Brasil vem trabalhando em estudos de viabilidade técnico-econômica, definição fina de traçado, localização de estações e modelagem financeira, incluindo receitas paralelas com empreendimentos imobiliários no entorno dos terminais. A previsão divulgada em diferentes frentes é de concluir essa etapa de viabilidade e detalhamento de engenharia antes da virada da década, etapa que amarra custos, demanda projetada, padrão de serviços e matriz de riscos. Em paralelo, ocorre a fase de montagem de capital. A empresa negocia com grupos internacionais e fundos de investimento. Veículos da China, da Espanha e fundos árabes aparecem nas apurações mais recentes, para viabilizar o aporte necessário. A lógica é combinar financiamentos de longo prazo com participação de players que já operam trens de alta velocidade no exterior, trazendo não só dinheiro, mas tecnologia e experiência em implantação de linhas acima de 300 km por hora. Do ponto de vista regulatório e ambiental, o projeto está entre a viabilidade e o licenciamento. Depois do contrato de adesão, a TAV Brasil precisa obter sucessivamente a licença prévia, a licença de instalação e, mais à frente, a licença de operação. A licença prévia valida o traçado conceitual e as principais características do empreendimento com base em estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA. Só com essa etapa concluída, é possível avançar para desapropriações em larga escala, contratação de grandes pacotes de obra e montagem definitiva do cronograma físico. As projeções mais recentes convergem para um marco: início das obras civis na segunda metade da década e operação comercial a partir de 2032. Há publicações técnicas e institucionais que falam em canteiros sendo montados por volta de 2027, testes dinâmicos em 2031 e serviço regular em torno de 2032, com viagens de cerca de 105 minutos entre as capitais. É um horizonte otimista, condicionado à conclusão dos estudos, fechamento financeiro e obtenção de todas as licenças ambientais. Mas é a primeira vez que um cronograma assim é apresentado por uma empresa já autorizada a tocar o projeto. Quando o projeto entra de fato em implantação, a obra se divide em grandes frentes de engenharia linear. Em áreas rurais e semiurbanas, o foco será terraplenagem de alta precisão, construção de subleito estabilizado e implantação de via em placa, slab track. Sistema típico de alta velocidade que dispensa lastro tradicional, reduz manutenção e aguenta esforços dinâmicos em velocidades de 320 km por hora. Viadutos longos serão usados para vencer vales e cruzar rios sem criar passagens em nível, mantendo o traçado com curvas amplas e rampas suaves, condições essenciais para manter alta velocidade com conforto. Nos trechos metropolitanos, o canteiro muda de escala. Entram túneis em rocha e solo, paredes de diafragma, escavações profundas e grandes obras de arte especiais para cruzar rodovias, linhas urbanas e redes enterradas. Estimativas de estudos técnicos citam algo perto de 20 quilômetros de túneis em São Paulo, além de quilômetros adicionais em Guarulhos e Arujá, e trechos subterrâneos na chegada ao Rio de Janeiro, na região de Santa Cruz. Isso exige tuneladoras de grande diâmetro, frentes simultâneas e sistemas robustos de drenagem e ventilação. Sobre a camada invisível da engenharia, o projeto incorpora eletrificação em 25 kV, em corrente alternada, subestações distribuídas ao longo do traçado, sistemas de sinalização e controle de última geração e centros de controle operacional, capazes de gerenciar a linha como um corredor dedicado, sem interferência de trens de carga. A meta divulgada é um sistema de alta velocidade puro, com composições exclusivas, plataforma nivelada, portas de plataforma e horários cadenciados, aproximando o padrão de operação do que hoje se vê na China e na Europa. No papel, portanto, o projeto está em uma fase crítica, suficientemente maduro para ter traçado, estações, prazo indicativo e ordem de grandeza de investimento, mas ainda dependente de licenças, capital e engenharia de detalhe para virar concreto, trilho e catenária.
Enquanto o Brasil ainda discute um trem de alta velocidade clássico, a China já está usando esse patamar como degrau para o próximo salto. Um sistema experimental pensado para atingir 1.000 km por hora em solo. A ideia é combinar a levitação magnética com um duto de ar rarefeito, criando um corredor quase sem atrito nem resistência aerodinâmica. O projeto mais avançado nessa direção é chamado T-Flight, desenvolvido pela estatal China Aerospace Science and Industry Corporation em parceria com o governo da província de Shanxi. O coração desse experimento fica em Yangao, na região de Datong, onde foi construída uma linha teste de aproximadamente 2 km de extensão, encerrada em um tubo de baixa pressão. As obras dessa pista começaram em 2022 e foram concluídas no fim de 2023, criando um laboratório em escala real para testar um veículo de levitação magnética em condições controladas. Nos primeiros ensaios, os testes foram feitos em condições atmosféricas normais, apenas com a levitação magnética e o controle de propulsão. Em seguida, a equipe passou a operar o trem dentro do duto em baixa pressão, onde a resistência do ar cai de forma drástica. É nessa combinação que o sistema começa a se aproximar dos números que chamam a atenção. Em testes recentes, o protótipo superou a marca de 620 km por hora em um trecho de apenas 2 km, estabelecendo um recorde de velocidade para um veículo de levitação magnética em tubo de vácuo parcial. Do ponto de vista de engenharia, o desafio é muito diferente daquele de uma linha como o Rio-São Paulo. Em vez de lidar com chuvas, curvas de serra e interferência com o tráfego rodoviário, o sistema chinês exige o controle fino de 3 variáveis: pressão interna do duto, estabilidade da levitação e precisão da propulsão. A cápsula não encosta nos trilhos. Ela flutua alguns centímetros acima da via graças a ímãs supercondutores. Isso elimina o desgaste mecânico, mas exige sistemas de controle que mantenham o veículo centrado, estável e seguro, mesmo em acelerações extremas. Ao redor, o tubo precisa suportar esforços estruturais enormes por causa da diferença de pressão entre o interior rarefeito e o ambiente externo, funcionando quase como um túnel de pressão reverso. Outra frente de pesquisa é o comportamento do ar dentro desses tubos à medida que as velocidades aumentam. Em trens rápidos convencionais, já existe o fenômeno conhecido como boom de túnel, ondas de pressão que se formam quando o trem entra e sai de um túnel e podem causar ruído e esforços adicionais na estrutura. Pesquisas recentes na China vêm propondo amortecedores porosos e revestimentos especiais nas bocas dos túneis para reduzir em até 96% essas ondas de choque, uma tecnologia que tende a ser ainda mais crítica em sistemas ultra-rápidos como o T-Flight. É importante notar que, por enquanto, tudo isso ainda está no campo de protótipos e pistas experimentais. Não existe uma linha comercial de 1.000 km por hora transportando passageiros. O que há é um programa de ensaios em fases. Primeiro, validação da levitação e da propulsão. Depois, aumento progressivo de velocidade. Por fim, ampliação da extensão da pista para permitir que o veículo permaneça mais tempo em regime de cruzeiro e se aproxime da velocidade de projeto. Alguns estudos de planejamento falam em usar essa tecnologia no longo prazo em corredores estratégicos como Pequim-Xangai, reduzindo viagens hoje feitas em mais de 4 horas para algo perto de 1 hora. Mas e você? Acredita que o trem-bala brasileiro vai sair e que a China vai conseguir executar o trem de 1.000 km por hora? Comente! Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.